Fala pessoal, estamos na segunda parte da história incrível da Rainha Esther, a grande rainha do Império Persa, que salvou o povo judeu de ser eliminado da história. É verdade, se não fosse a Rainha Esther, hoje não existiria Israel, não existiriam os judeus, portanto, a política e a religião do mundo seria totalmente diferente. Então vem comigo na segunda e definitiva parte da história da grande rainha do Império Persa, a Rainha Esther. Eu sou Dione Caruso, teólogo, e você está aqui no programa O Sagrado no Profano. O sagrado são as religiões, o profano, a política secular. E aqui nós falamos de política e religião, mas para entendermos a política e a religião no mundo atual, precisamos conhecer a história e principalmente a participação da religião na política, nos momentos mais cruciais e definitivos da história política da humanidade. Ali estava a religião participando diretamente. E essa história de Esther é uma história fundamental para a história da humanidade. Imagine se não houvesse Esther e o povo judeu fosse eliminado lá no Império Persa. Hoje não existiria Israel. Se não existisse Israel, não existiria o judaísmo, não existiria Cristo, não existiria o cristianismo. A maioria das guerras no mundo gira em torno de Israel. Israel está sempre envolvido na maioria das guerras do mundo. Então, não existindo Israel, a política e a religião mundial hoje seria totalmente diferente. Então, por isso, dentro de um canal que fala de religião e de política, nós não podemos deixar de conhecer essa história tão importante que é a história da Rainha Esther, que mereceu um livro na Bíblia, o livro de Esther, que mereceu uma grande festa que é celebrada pelos judeus. Uma das maiores festas judaicas é em celebração a este fato de Esther lá no antigo Império Persa, salvando o povo judeu. No final eu vou falar que festa é essa. Fica comigo até o final, porque é importante você acompanhar. Eu tenho feito vídeos de 10, 15 minutos, tento não passar disso para não ficar maçante, mas é importante você acompanhar toda a história, ainda mais a história de Esther, que é uma história incrível, como eu disse no primeiro episódio, na primeira parte, merecia um filme de Hollywood sujeito a ganhar Oscar, porque é um filme cheio de dramas, de tramas, né? É uma história fantástica. Muito bem, Esther era a rainha do Império Persa. Lá no Império Persa, que foi o segundo maior império da história da humanidade, o primeiro foi a Babilônia, que ficou situado onde hoje é mais ou menos o Iraque, e o Império Medo-Persa ficou onde hoje é mais ou menos o Irã. O grande rei que dominava o mundo da época, né, o Império Persa era gigante, vinha lá da Índia, ia até a Etiópia, pegava a África, Oriente Médio, Ásia, parte da Europa, e o grande rei, o grande imperador era Assuero, e ele resolveu fazer um grande conclave, um grande congresso com os seus maiorais, os seus príncipes. Haviam 127 províncias na Pérsia. E aí ele fez, em uma das suas capitais, a Pérsia tinha 3 capitais, uma delas chamava Suzã, e na fortaleza de Suzã ele fez essa grande reunião que demorou 180 dias, com o objetivo de planejar o crescimento e a ampliação das fronteiras do Império Persa. E ali no final ele resolveu fazer uma festa, e nessa festa, como eu expliquei na primeira parte, a sua esposa não atendeu o seu chamado porque ele queria desfilar com ela na frente dos seus subordinados para mostrar a beleza da sua esposa, mas ela não se subjugou àquela ação, àquela ordem do rei, e por isso ela foi destituída de rainha, e o rei ficou sem rainha, e ele resolveu fazer um concurso, que eu chamei do primeiro concurso Miss Universo da história. Mandou uma comissão buscar as jovens mais belas de todo o império para ele escolher a sua nova rainha. E ali tinha um povo judeu que habitava no meio do Império Persa, havia mais ou menos 3 milhões de judeus, e o Império Persa tinha mais ou menos 100 milhões de habitantes. Os judeus vinham da escravidão lá do Império Babilônico e agora vivia subjugado, viviam como um povo inferior dentro do Império Persa. E uma judia ganhou o concurso. O seu primo mais velho, Mardoqueu, que criou ela porque ela era órfã, o nome dela era Hadassa, ela ganhou o concurso
para se tornar rainha. E aí ela teve o seu nome alterado, de Hadassah, o seu nome judeu, para o nome de Esté. Se tornou a rainha Esté, a grande rainha Esté do Império Persa. Lá no primeira parte eu explico da onde vem esse nome. Muito bem, lá no palácio existia um primeiro-ministro chamado Amã. Diz alguns contos, isso não está registrado, mas não é impossível de ser verdadeiro, que a antiga rainha Vashti, a antiga rainha que foi destituída, trabalhava por trás de Amã, o primeiro-ministro. E Amã queria destruir todos os judeus, e ele convenceu Assuero a assinar um decreto para matar todos os judeus dentro do império. Eu disse que haviam 3 milhões, então ele argumentou que o imperador estava preocupado em avançar com as fronteiras do império, invadir a Grécia, aumentar o poderio e o tamanho do império, mas que ele tinha um inimigo dentro de casa que era os judeus, que eram perigosos e estavam crescendo muito. E Assuero, o rei Assuero, caiu nessa história de Amã e assinou o decreto para matar todos os judeus. Mardoqueu falou para sua prima, a rainha Esté, e ela fez um plano para tentar desmascarar Amã. E aí ela marcou, pediu ao rei, o rei concedeu fazer um banquete onde o rei estaria, mas Amã seria convidado. Muito bem, Amã nesse momento já estava comemorando, porque o decreto estava assinado. Só faltava executar, só faltava matar os judeus. Ele era inimigo de Mardoqueu, ele queria matar Mardoqueu e todos os judeus. Ele estava tão feliz, já comemorando antecipadamente a vitória, que ele fez uma forca enorme, botou no jardim do palácio, que ele falou, nessa forca eu vou enforcar Mardoqueu. Mas naquela noite, a noite antes de começar a ser executado o decreto de morte para o povo judeu no Império Persa, o rei perdeu o sono e ele resolveu ir para a biblioteca. E lá ele começou a ler os registros do seu império, do seu governo. E ele viu que em determinado dia teve uma trama, havia uma trama de matar o rei, matar ele, Assuero. 2 eunucos estavam juntando uma turma para matar o rei. E um tal de Mardoqueu descobriu e denunciou. E por causa da denúncia de Mardoqueu, aqueles 2 eunucos foram mortos e o atentado ao rei Assuero não aconteceu. O rei não ficou sabendo daquilo e quando ele leu, ele ficou espantado. E ele mandou chamar um dos seus comandantes e disse, o que nós fizemos, o que nós demos de agradecimento, de prêmio para esse judeu chamado Mardoqueu que salvou a minha vida? E o comandante falou, nós não demos nada. Nesse meio tempo está chegando o primeiro-ministro Amã. E quando Amã chega, o rei vira para Amã e diz, meu primeiro-ministro, o que nós devemos fazer, como nós devemos honrar um homem que por causa da sua bravura salvou a vida do rei? E aí Amã, pensando que é ele que ia ser honrado, porque Amã era extremamente vaidoso, né? E aí ele virou para o rei e falou, rei, coloque este homem sentado no cavalo real, o cavalo do rei, coloca a capa do rei, coloca a coroa do rei, coloca, né, o cetro do rei na mão e manda um dos seus principais ministros ir puxando o cavalo no meio do povo, no meio da cidade, gritando, este é o homem que o rei se agrada por sua honra, este é o homem honrado que agrada o rei. E honra ele diante do povo, porque Amã pensou que aquela honraria era para ele, porque ele era tão vaidoso que ele se achava o mais importante de todos no reinado de Assuero. E para surpresa, eu imagino o rosto dele caindo no chão quando ele vira e diz assim, esse homem que vai ser honrado se chama Mardoqueu, porque ele descobriu uma trama para me matar e denunciou. E para piorar a situação de Amã, o rei mandou que o próprio Amã, o primeiro-ministro, puxasse o cavalo, e assim foi feito. Imagine Amã, inimigo de Mardoqueu, o primeiro-ministro puxando o cavalo no meio do povo e gritando, esse é o homem que por causa da sua bravura salvou o rei, esse é o homem que o rei se agrada porque é um homem honrado. E assim Mardoqueu, que estava com a forca pronta
para ser morto, foi honrado por aquele que queria matá-lo. Isso acontece muito na vida. Muitas vezes as pessoas preparam forca, preparam a sua morte, desejam a sua morte, mas o mundo gira, Deus faz a roda girar e aí aquele que era para te matar acaba te honrando, acaba te servindo. Foi isso que aconteceu lá com Mardoqueu e Amã, e é essa lição que nós levamos para a vida. Nem tudo aquilo que vem para nos matar alcança sucesso. Muitas vezes Deus reverte e faz a maldição virar bênção, a derrota virar vitória. E aí veio o banquete da rainha. E nesse banquete a rainha Esther revelou quem era de fato Amã, que ficava fazendo um trama para matar ela, a rainha, a esposa escolhida pelo rei. O rei ficou muito revoltado com aquilo e mandou matar o seu primeiro-ministro, destituiu ele e mandou matar Amã. E sabe aonde Amã morreu? Na forca que ele preparou para Mardoqueu. E sabe o que aconteceu com Mardoqueu? O rei nomeou ele no lugar de Amã e ele virou o primeiro-ministro. E aí a rainha falou, mas eu tenho um pedido para fazer. Porque o rei falou, minha rainha, pode pedir metade do reino que eu te dou metade do reino. Em vez de pedir metade do reino, sabe o que ela pediu? Que ele cancelasse o decreto de morte para o povo judeu. Cancelar um decreto, o rei não voltava com a sua palavra, senão ele perdia a sua autoridade. Mas essa é uma das pouquíssimas e raras vezes que um rei voltou e ele anulou o decreto de morte do povo judeu. E por isso, até hoje, o povo judeu comemora esta vitória, este livramento. E hoje existe a grande festa de Purim, a festa que comemora a salvação do povo judeu no antigo Império Persa através da rainha Esther, que é celebrada pelo povo judeu. É a história, é a religião participando da história da política. Continua comigo aí no canal Sagrado no Profano, porque tem muito mais história vindo por aí, para que você possa entender o passado, porque quem não conhece o seu passado não entende o seu presente e, portanto, não sabe para onde está indo no futuro. Mas nós precisamos participar de um futuro melhor para a nossa sociedade. Não tem jeito de participar da construção de um futuro melhor, a não ser participando de política e de religião. Vem comigo! O Sagrado no Profano.